Ok, então, gravando aqui a partir de agora, para quem está assistindo pelo YouTube, uma boa tarde, espero que você esteja bem, e vamos aqui para mais um encontro, vamos discutir aqui ideias ligadas, né, dentro aqui do contexto do cálculo diferencial, e espero que vocês estejam conseguindo, assim, sentir um pouco de quão assim, impactantes e quão bonitas são essas ideias, né? O cálculo, na opinião de muitos, e na minha, inclusive, ele foi a maior revolução científica da história da humanidade. Aquela que mais impactou a vida das pessoas, aquela que mais mudou o, o modo de ser da humanidade. Se a gente olhar para como era o estilo de vida das pessoas, desde a antiguidade até, até ali século XVII, a gente vai perceber que, pô, não mudou muita coisa. Sim, claro, né, algumas coisas vão evoluindo, às vezes alguém inventa um negócio assim que doou, né, como aconteceu no século XV com Gutenberg, né, que inventou a imprensa, e a partir daí isso foi uma revolução, né? As pessoas podiam agora publicar, né? E assim, tornar assim os seus textos, os seus artigos, as suas, né, jornal, né, o que fosse acessível a muito mais pessoas, né? Com a invenção de Gutenberg. Mas fato é que até o século XVII nada mudava assim de maneira muito brusca. Agora, depois do século XVII, e graças a essa revolução científica, né, devida ao desenvolvimento da teoria de cálculo diferencial integral, o mundo mudou completamente. Assim, a partir do século XVII, aí chega ao século XVIII com a sua revolução industrial, né, século XVIII, XIX, depois vem a revolução tecnológica no século XX, enfim, o mundo foi impactado como nunca antes na história da humanidade, e em grande medida isso se deveu ao cálculo diferencial, né? Então, cálculo serve para alguma coisa? Serve para muita coisa. Na verdade, assim, garanto a vocês que nós não estaríamos tendo essa conversa agora, né, não fosse o cálculo, não fosse o desenvolvimento dessa teoria, a gente não teria hoje todos esses recursos que nos possibilitam estar cada um na sua casa e juntos, né, conversando, podendo se ouvir, podendo se ver, e assim, nada disso teria sido possível. Então, assim, são ideias que são assim, extremamente relevantes, né? E quando a gente começa a olhá-las sob a ótica correta, a gente começa a perceber o quão belas elas são, né? O quanto elas fazem sentido, o quanto elas correspondem à intuição mesmo da gente, né? E é um pouco disso que eu tenho tentado trazer aqui para vocês, né, nessa pegada sem compromisso, sem compromisso com ementa, né, a gente vai até onde der e o que fizer que seja com sentido, né, essa é a proposta. E bom, na semana passada, não sei, acredito que vários aqui, inclusive, tinham outros compromissos, né, não puderam estar ao vivo, não sei se conseguiram assistir a gravação lá no YouTube, mas na semana passada a gente falou um pouquinho sobre como a ideia de infinito, ela, ela entra dentro do cálculo de maneira natural. Quando a gente quer entender comportamento de funções, né, e lembrando, né, assim, cálculo, ele é basicamente o estudo do movimento dentro da matemática. E função é exatamente a linguagem matemática para o movimento. Portanto, é natural que o objeto central do cálculo sejam as funções, né? E para entender o comportamento de funções,
entender a noção de infinito e incorporá-la às ideias do cálculo é fundamental. E a gente abordou um pouco isso na aula passada, né? Como essa ideia do infinito, o infinito enquanto a coisa grande, né? A coisa macro, aquele infinito que é muito grande, né? Aquele infinito que é, por exemplo, o comprimento de uma reta, né? É esse infinito grande que nós não conseguimos dimensionar porque nossa mente é finita, nosso entendimento é finito, mas que nós conseguimos imaginar, né? Embora eu não consiga nunca desenhar uma reta infinita, mas eu consigo imaginar, né? Eu consigo imaginar uma reta infinita. Então, assim, o conceito de infinito, a gente não consegue dominá-lo por completo, mas a nossa mente nos permite viajar pela ideia de infinito. E a gente fez um pouco isso na aula passada, e nesse primeiro momento aqui da nossa aula, a gente vai continuar nessa ideia de poder enxergar como o infinito ele entra na matemática, mas agora é um infinito sob um outro ponto de vista. Na verdade, um infinito de características distintas daquele da aula passada, que era o infinito macro, o infinito grande, né? E é nesse sentido que eu coloquei aqui para vocês uma frase de Galileu Galilei, né? Galileu, ele disse o seguinte, né? Escreveu o seguinte: infinitos e indivisíveis transcendem o nosso entendimento finito. O primeiro por conta de sua magnitude e o segundo pela sua pequenez. Imagine o que eles são quando combinados. Bom, o que Galileu está, na verdade, dizendo aqui? Né? Do que ele está falando? Ele cita dois conceitos, né? Dois conceitos que na época dele, na época de Galileu, eram muito assim, incipientes, muito assim, muito se falava, mas pouco se compreendia. Mas ele chama esses dois conceitos de infinitos e de indivisíveis. Quando ele fala de infinito aqui nessa frase, ele está falando desse infinito macro, né? Dessa coisa do muito grande, né? De algo que é, por exemplo, quantos são os números naturais, quantos são os números reais. É desse tipo de infinito que ele está falando, muito grande. Mas ele também usa um outro termo que ele chama de indivisível. Indivisível, né? O que, ao ler esse texto, essa frase de Galileu, dá a vocês a noção do que seria esse indivisível. Vocês conseguem imaginar o que Galileu poderia estar querendo dizer quando ele fala de indivisíveis? O que seria um indivisível? Vocês têm alguma ideia, assim? Não, indivisível, acho que ele está falando de, assim, tem alguma coisa, assim, algo que vocês já tenham aprendido que poderia ser esse indivisível que Galileu está mencionando? O que vocês me dizem? O que seria esse indivisível para você? O que seria essa palavra? E o que ele estaria querendo dizer com isso? Excelente, Miguel, excelente. Vitor também, perfeito. Átomo, átomo. Aliás, vocês sabem o que significa a palavra átomo, né? A palavra átomo, né, é uma palavra que é de raiz grega e significa justamente aquilo que não se pode dividir, né? Aquilo que não se pode dividir. E essa ideia do átomo, ela já era presente no pensamento filosófico lá dos pré-socráticos. Eu já falei bastante sobre os pré-socráticos nas nossas aulas, né, nas lives também. Os pré-socráticos são esses filósofos que viveram antes de Sócrates, né? E entre eles havia um, né, muito proeminente, chamado Demócrito, e foi Demócrito quem introduziu essa noção do átomo. Ele concebeu a ideia filosófica de átomo, né, que seria aquela unidade ínfima do universo. Aquilo que, como o próprio nome diz, não se divide, porque é a parte ínfima. É aquilo que de menor existe no universo. É o átomo, né? Portanto, não se divide. O que é o ínfimo, o que é o menor,
daquilo que existe no universo, então não se pode dividir, porque se puder dividir, então aquela parte será menor ainda do que esse ínfimo. Então, a ideia do átomo é essa ideia do indivisível, que não se pode dividir. Né? Aí você fala, pô, mas não, né? A gente, por exemplo, hoje usufrui de energia nuclear justamente porque se dividiu o átomo, né? Então, na verdade, o átomo ele deveria ter mudado de nome, porque átomo significa indivisível, e nós conseguimos dividir o átomo, descobrir que haviam partículas menores que o átomo, né? Partículas como prótons, elétrons, nêutrons, né? E outras também, partículas subatômicas, né? Como a gente chama. Mas, enfim, a ideia do átomo era essa, né? A ideia de Demócrito era essa, de que o universo era composto por pedacinhos que se somavam e formavam tudo que existe, né? Essa ideia, inclusive, entrou na matemática, no sentido de que deveria haver uma unidade ínfima a partir do qual todas as medidas, né, todos os números se formam. Essa ideia, inclusive, se mostrou falsa, porque nessa ideia de que existe uma unidade indivisível, de que somando partes finitas desse pedacinho ínfimo, a gente forma qualquer medida, essa ideia, ela significaria dizer que só existem números racionais na reta. E claro, a gente depois descobre que não, existem números que não são racionais, né? Então, de fato, não existe esse menor elemento, esse pedacinho, esse número que seria o menor de todos. A ideia seria essa: não existe um número que é o menor de todos, a menor medida de todas. Não existe esse número. Se você pensar, por exemplo, alguma coisa que mede 1 centímetro, né? Existe algo que meça menos do que 1 centímetro? Claro, óbvio que sim, né? Tem coisas que vão medir 1 milímetro, né? Mas existem coisas que medem menos do que 1 milímetro? Claro que sim, né? Claro que sim. Né? Tem coisas que vão medir 1/10 de milímetro, mas ainda assim, 1/10 de milímetro não é a menor medida de todas, né? Porque 1/100º de milímetro é uma medida menor ainda. E não existe uma menor medida enquanto número, né? Mas esse conceito do indivisível, da parte ínfima, daquele pedacinho minúsculo, o menor pedacinho de tudo que compõe o universo, e no contexto da matemática, que comporia essa menor medida, né, a menor medida de todas, é a isso que Galileu se refere como indivisível. Né? É disso que ele está falando. E ele diz, olha, duas coisas nos encantam e nos intrigam. São o infinito e os indivisíveis. Os infinitos e os indivisíveis. O primeiro, pela sua magnitude, pela sua amplidão. É grande demais. É grande demais para o meu entendimento finito compreender. E o segundo, pela sua pequenez. É pequeno demais para eu conseguir entender. Parece, né, assim, a gente não só não consegue dimensionar aquilo que é grande demais, infinitamente grande, mas a gente também não consegue dimensionar com o nosso entendimento finito aquilo que é pequeno demais, né? É aquela pergunta que eu até já fiz para vocês aqui em outros momentos, né? Quanto tempo dura um instante? Né? Quanto tempo dura um instante? Aí a gente poderia pensar, não, um instante dura 1 segundo, né? 1 segundo é muito pouco tempo, então, um instante é 1 segundo. Não, mas muita coisa acontece em muito menos tempo do que 1 segundo, né? Não sei quantos aqui gostam e assistem, acompanham corridas de Fórmula 1, mas quando a gente olha para uma corrida de Fórmula 1, a gente vê que as unidades de tempo elas são divididas em milésimos de segundo, né? Milésimos de segundo. Seria 1 segundo dividido por 1000 partes. E é com esse nível de precisão que as coisas acontecem lá, porque às vezes a definição de quem ganha uma corrida dá-se nos milésimos de segundo, né? E então,
Então, um segundo, com certeza, não é o tempo que dura um instante. Ah, mas então o tempo que dura um instante é um milésimo de segundo. Aí sim, não, menos que um milésimo de segundo não dá nem para pensar, né? Mas dá para conceber um tempo menor do que um milésimo de segundo? O que vocês acham? Sim ou não? Ou realmente não? Um milésimo de segundo é o menor tempo possível. Não dá para pensar num tempo. Dá, né, Rafa? Poderia você pensar, por exemplo, em um milionésimo de segundo. Claro que sim, né? O Júlio está dizendo. Claro, um milionésimo de segundo é menor, é um intervalo de tempo menor ainda do que um milésimo de segundo. Mas um instante dura um milionésimo de segundo? O Atila está dizendo aqui, ó, tem um nanosegundo. Eu nem sei dizer quantos zeros vai ter aí, né? É uma porção, talvez seja uns 9, né? Não lembro. Mas, como o Júlio está dizendo, ainda que eu considere o nanossegundo, né? O nanossegundo, que é uma parte ridiculamente pequena, tá aí. Obrigado, Atila. 10 a menos 9, né, de um segundo, ainda que eu considere essa quantidade absurdamente pequena de tempo, ainda assim, um instante dura menos tempo do que isso. Vocês concordam? Que um instante dura menos do que um nanossegundo? Sim ou não? A essa altura eu já estou começando a dar nó na cabeça de vocês, né? Espero desatar cada um deles, tá bom? Descobriram um tal de zeptossegundo esses dias. Caraca! 10 a menos 21 segundo. Aí você fala, não, para, agora chega. 10 a menos 21 segundo é o tempo que dura um instante. Não dá para pensar em tempo menor do que esse tal de como que é? Zeptossegundo. Não dá. Mas e aí, dá ou não dá? Do ponto de vista físico, do ponto de vista da nossa capacidade, talvez chegue num extremo que não dá mesmo. Porque é uma quantidade de tempo tão pequena que a gente não é capaz, mas aí entra a nossa finitude, a nossa limitação. Nós somos finitos, o nosso entendimento é finito. Mas matematicamente falando, o que acontece é exatamente o que a Evelyn está dizendo. Sempre existirá algo menor. Porque, beleza, 10 a menos 21 segundo é pequeno pra caramba. Tá, mas 10 a menos 22 segundo é menor ainda. Né? 10 a menos 30 segundo é ainda menor. E 10 a menos 100 é ainda menor. E 10 a menos 1 milhão é ainda menor. E ainda assim, 10 a menos 1 milhão de segundo não é o tempo que dura um instante. Ó, o Júlio, cara, nossa, tô aprendendo um monte de coisa aqui hoje. O tempo de Planck, tá dizendo aqui o Júlio, tá na Wikipédia. Excelente, gente. Tempo de Planck, que é o equivalente a 10 a menos 44 segundo. Né? Ah, pô, menor que o tempo de Planck não dá. Dá, matematicamente falando, 10 a menos 45 segundo é menor do que o tempo de Planck. Né? É menor. E a gente começa a perceber que, pô, mas então nunca vai ter um menor. Concordam que nunca vai ter um menor? Né? Se o 10 a menos 44 não é o menor porque tem o 10 a menos 45, o 10 a menos 45 também não é o menor porque tem o 10 a menos 46. Né? Que também não é menor porque tem o 10 a menos 100, que não é o menor porque tem o 10 a menos 1 milhão, e que também não vai ser menor porque sempre vai ter gente menor do que eles. Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando aqui o drama onde entra a angústia que Galileu tá apresentando nessa frase de, mano, duas coisas não cabe. Uma é o infinito, porque é grande demais. O outro é o indivisível, porque é pequeno demais. Pois é, coitado do Galileu, né? Não cabe na cabeça, maluco. Não dá, não dá. E aí, eu digo para vocês que o cálculo diferencial integral tratou de pegar essas duas noções dos infinitos, da coisa grande demais,
e dos indivisíveis a coisa pequena demais, misturar tudo, botar no liquidificador e sair uma teoria para você estudar logo que você entra na faculdade. Olha que delícia. Bom, não é? Logo que se entra assim, você já se depara com aquela disciplina que trata daquelas ideias que simplesmente juntaram os infinitos e os indivisíveis e botaram tudo num bolo só e, e falaram, amigo, agora ó, é com você. Aprende isso aí. Segura essa manga, né? Chupa essa manga, né? Tá ali, ó, o Vitor teve o trabalho de colocar para a gente toda a quantidade de zeros do tempo de Planck. Muito obrigado, Vitor. Só de olhar para esse número, a gente já fica até com tontura, assim, de olhar para essa quantidade de zeros. Né? Pior que código de barra. Né? E, então, voltando à nossa pergunta. Quanto tempo dura um instante? Aí aqueles mais radicais já dirão assim, já sei, um instante dura zero. Não é? Porque, olha, se qualquer número que eu considero um instante sempre durará menos do que esse número, então, claro, um instante dura zero. Vocês acham que tá bom? Um instante dura zero? Daí não vai ser um instante. É exatamente isso, Rafa. Se um instante durar zero, sabe qual seria a consequência disso? O tempo não passaria. Porque o tempo passa porque os instantes vão se seguindo um após o outro. Né? Muito bom, Murilo. Tempo de Planck, mais conhecido como o tempo que durava as férias no ensino médio. Exatamente, exatamente. Exatamente, Guilherme. Se o instante durasse zero, não aconteceria nada, o tempo não passaria, porque os intervalos de tempo são formados por instantes. A gente pega uma porção, um montão de instantes e forma um intervalo de tempo. Né? Se o instante durasse zero, o tempo simplesmente não passaria. E claro, o tempo passa, né? O tempo passa, somos testemunhas vivas, né, disso, de que o tempo passa. Nós sentimos os efeitos do tempo, né? E, portanto, ele passa. Então, o instante não dura zero. Então, ele não dura nenhum número, por menor que esse número seja, por menor que seja um número, um instante dura sempre menos do que isso, mas ele também não dura zero. A pergunta, então, é, o que é essa coisa? O que é essa coisa que representa a duração de um instante? Né? O que é essa coisa que representa o comprimento de um ponto? Né? A reta não é formada por pontos? A reta é formada por pontos. O que representa o comprimento, a medida desse ponto? Né? Então, essa coisa não pode nem ser zero. Não pode ser zero, e também não pode ser número. O que é isso? Esse é o indivisível que Galileu está falando. Galileu está falando disso. É a quantidade de tempo que dura um instante, é o indivisível. Esse sim não dá para dividir. Esse aí, ó, menor do que isso não fica. Né? O Vitor dizendo, talvez já tivemos muitas quarentenas que duraram o tempo de Planck em nossas vidas e nem percebemos. Pois é, quanta coisa não pode ter acontecido, mas durou o tempo de Planck que a gente sequer percebeu, né? Pois é, gente do céu, vamos sonhar com esse negócio essa noite. Então é disso que está sendo dito aqui. Né? No contexto do cálculo, a gente vai dar um nome para isso, né? Dentro da matemática, para esse negócio que é, posso usar essa expressão, infinitamente pequeno? Posso dizer para vocês, faz sentido dizer que, olha, o tempo que dura um instante é infinitamente pequeno, mas não é zero. Posso usar essa expressão? Faz sentido? Né? É claro, né, assim, o infinitamente pequeno entra no dilema de Galileu. Nós não entendemos o que é isso, tá bom? Foge ao nosso entendimento finito. Mas a ideia a gente consegue, pelo menos, percebê-la. A ideia de que, olha, um instante de tempo deverá durar algo que é infinitamente pequeno. Né? A essa coisa que é infinitamente pequena, mas que não é zero,
nós damos o nome na matemática de infinitésimo. Infinitésimo. Né? Vocês já ouviram essa palavra, infinitésimo? Já ouviram isso em algum lugar, em algum contexto? Imagino que o pessoal da CIEP, o pessoal que fez a CIEP tenha ouvido, né? Mas, o que vocês me dizem? Já ouviram essa palavra, infinitésimo? Vitor está dizendo, provavelmente alguma aula sua. Provavelmente, essa palavra com certeza já apareceu. O que é o infinitésimo? O infinitésimo, entendam, acima de tudo, é uma ideia, um conceito filosófico, tá? É um conceito filosófico do indivisível. Então, o conceito filosófico do indivisível é o conceito do infinitésimo. É o infinitamente pequeno. É aquilo que consegue ser menor do que qualquer número positivo e sem ser zero. Né? Portanto, rapidamente a gente percebe que infinitésimo não é número. Por que infinitésimo não é número? Porque se ele fosse um número, haveria um número menor que ele. Né? Só que não há, porque ele é o infinitamente pequeno. Ele é o menor do que tudo. Portanto, infinitésimo não é número. Tá bom? Nesse sentido, infinitésimo é, antes de tudo, um conceito próprio da filosofia. Certo? Na matemática, ele entra meio forçado, entende? Porque até século XX, no século XX surgiu uma teoria para dar conta de formalizar a ideia do infinitésimo. Mas até o século XX, o infinitésimo ele é tratado na matemática como esse conceito filosófico, porque não havia uma conceituação mais formal, mais rigorosa do infinitésimo. Porque o infinitésimo é esse negócio que é infinitamente pequeno, que é menor do que qualquer número e não é zero. É uma coisa que não é número, entendeu? Mas se não é número, é o quê? Né? O que é então esse negócio? É aí que tá, né? Nesse ponto de vista, então, e no contexto do cálculo diferencial, é a esse conceito filosófico que a gente se agarra. A essa compreensão filosófica do conceito de infinitésimo que a gente se debruça, que a gente fica pra gente. Né? É isso aí, certo? Então, o que a gente precisa mentalizar? Que infinitésimo é aquilo que é o infinitamente pequeno, certo? É aquilo que é, por exemplo, o quanto dura um instante, certo? Mas precisamos sempre ter em mente que infinitésimo não é número. Tá certo, gente? Tudo bem até aqui? Estão aí vivos? Muita viagem? Tá, tá fazendo sentido para vocês? Como é que tá? Me digam. Fazendo sentido, Luiz? Bom, tudo certo, ele está dizendo. O Guilherme também. Muito bom, muito bom. Então tá. Beleza. Como é que então essas ideias, por enquanto estamos bem, né? Maravilha. Como é que então essas ideias entram no universo do cálculo? Elas entram no universo do cálculo devido principalmente a esse camarada aqui, ó. Esse sujeito simpático, como estamos vendo aí no quadro pintado dele, né? O Sir Gottfried Wilhelm Leibniz. Né? É um alemão, né? O nome já denuncia, né? Gottfried Leibniz, misericórdia, né? Então, ó, nome para quem estiver já pensando em possíveis nomes para dar em filho, né? Ó, Gottfried, né? Nome, não sei o que significa, tá? Assim, não faço ideia. Mas Gottfried Leibniz, vocês também já ouviram falar desse cara. Quando a gente fala de cálculo diferencial integral, dois nomes surgem, né? Godofredo. Uau, Júlio, nossa, vocês estão só aqui me mandando, assim, minha mente está expandindo grandemente aqui, assim. É, nunca tinha parado para pensar, Gottfried é Godofredo. Certeza que é. Não, certeza, Júlio, certeza. É, maravilha, né? Quem não gostar, então, de Gottfried, tem a opção do Godofredo, né? Também fica mais, né? E, então, dois nomes surgem, né? Como os proeminentes no processo de desenvolvimento do cálculo.
Um deles, o cara que talvez tenha sido a mente mais brilhante que já viveu nesse planeta, Isaac Newton, né? O outro, esse sujeito aí, Leibniz, né? Que viveu, nasceu em 1646, morreu em 1716. E, bom, o que fez Leibniz? Quem foi Leibniz? Né? Leibniz era, acima de tudo, filósofo. Né? E é importante a gente entender isso, porque isso impacta diretamente o cálculo que foi desenvolvido por Leibniz. Né? Então, claro, a principal realização de Leibniz foi o desenvolvimento do cálculo diferencial integral, que aconteceu ao mesmo tempo, ou mais ou menos ao mesmo tempo que Newton, e independentemente. Basta você olhar o trabalho de Leibniz e o trabalho de Newton para você ver que, embora as ideias sejam as mesmas, os conceitos sejam os mesmos, eles chegaram no mesmo lugar, mas os caminhos são totalmente outros. Leibniz desenvolve o cálculo sob o olhar do filósofo que ele era, enquanto que Newton desenvolve o seu cálculo sob um olhar mais de um físico. Né? Então são pontos de vista, são cosmovisões totalmente diferentes de Newton e de Leibniz, mas eles chegam exatamente nos mesmos conceitos, nas mesmas ideias. Né? Bom, então essa foi certamente a principal realização de Leibniz. Então, como eu falei, ele era matemático, mas acima de tudo ele era filósofo. Né? E ele olhava a matemática a partir da ótica da filosofia. Ele, inclusive, é considerado um dos três grandes defensores do chamado racionalismo do século XVII, um período importante da história da filosofia, juntamente aí com dois outros filósofos importantes, René Descartes e Baruch Spinoza. Né? Ele escreveu sobre filosofia, sobre direito, sobre política, sobre ética, sobre teologia, sobre história, sobre mais uma porção de coisas. E ele contribuiu, né, isso pouca gente sabe, mas ele é um dos fundadores do que nós chamamos hoje de biblioteconomia. Né? Biblioteconomia. É um curso na UFSCar de biblioteconomia. A coisa de catalogação de livros, essa ideia, ela surgiu em grande medida com Leibniz. Então, Leibniz era porreta, né? E bom, o que que Leibniz, qual foi talvez o maior legado de Leibniz? O maior legado de Leibniz foi justamente nessa visão filosófica que ele implantou as suas ideias do cálculo. Por exemplo, o olhar que ele tinha para a derivada era um olhar do ponto de vista filosófico, e isso trouxe uma riqueza para o desenvolvimento do cálculo que apenas as ideias desenvolvidas por Newton não nos teriam permitido chegar. E é isso que eu quero ilustrar um pouco para vocês aqui agora. Eu vou descompartilhar aqui a tela, e agora eu vou utilizar aqui um pouco o quadro, tá? A gente já viu, né? A gente já viu a definição de derivada, né? A derivada expressa enquanto um limite, né? E nós vimos foi o seguinte, né? Nós vimos que a derivada, eu vou usar aqui aquela notação que a gente está acostumado, né? Vou colocar f' é igual a um limite, né? É um limite para quando ΔX tende a zero, né? Vamos chamar aqui, só para contextualizar, né? Y de f de x. Então, a derivada é o limite do ΔY sobre ΔX. Né? É aquela ideia da variação média, né? A variação média, e aí a gente torna a variação ΔX muito pequena, a gente faz com que essa variação tenda a zero, e nesse processo de tomar as variações médias, fazer o ΔX tender a zero,
o valor desse processo, que aparece nesse processo, o valor desse limite, desse processo de limite, que lembrem, né, nem Newton, nem Leibniz conheciam o limite. O limite é coisa do século XVIII para frente, né? Então, eles entendiam essa coisa de maneira muito mais imprecisa e muito menos rigorosa do que o que a gente faz hoje, né? Mas essa é a ideia da derivada. É assim que a gente viu a derivada, certo? Derivada é, portanto, taxa de variação instantânea. Se a função f descreve, por exemplo, posição, então essa derivada ela vai descrever a velocidade instantânea, a velocidade naquele instante A, certo? E bom, o que é isso, né? O que é delta y e o que é delta x? Delta y, vamos colocar y como função que descreve posição para mentalizar, né? Então, delta y descreve uma diferença. Vocês concordam que delta y é uma diferença? Concordam? Sim ou não? Delta y é uma diferença? Sim, né? Delta y é a posição final menos a posição inicial. Isso que é o delta y, né? Posição final menos posição inicial. E delta x? Delta x também é uma diferença? O que vocês acham? É uma diferença ou não? Delta y está claro que é uma diferença. Delta x também, como o Júlio está dizendo. Delta x é, né, nesse contexto de posição, né, posição pelo tempo, delta x seria instante final menos instante inicial. Isso é o delta x. Então, ambos, delta y e delta x, são diferenças. E nós, então, fazemos um quociente dessas duas diferenças para calcular o que nós chamamos de variação média, ou de velocidade média nesse contexto, né? É assim que a gente faz a variação média. A diferença das posições final e inicial em cima, dividido pela diferença dos instantes final e inicial embaixo. Ok, o que significa calcular a derivada? O que significa fazer a variação instantânea? Significa tomar essas diferenças e tornar essa diferença cada vez menor. Cada vez menor. Menor do que qualquer número que você possa imaginar. Só que essa diferença pode ser zero? Pode ser zero essa diferença? Não pode. Não pode ser zero. Se a diferença for zero, a gente vai cair naquele zero sobre zero que não tem significado matemático, né? Então, olha só, essa diferença, para a gente calcular uma derivada, a gente tem que tornar essas diferenças cada vez menores. Menores do que qualquer número que possamos imaginar, mas sem ser zero. Agora, o que é esse negócio que é menor do que qualquer número e não é zero? A gente já mencionou isso antes, né? O que é isso? O que é um negócio que você quer tornar menor do que qualquer número, mas sem ser zero? Tende a zero, exatamente. Nesse processo tende a zero. É por isso que não pode ser exatamente igual a zero, né? Isso, o processo é o processo de limite. Mas, conforme que nós conversávamos aqui antes, né? Naquele contexto, exatamente, Guilherme, naquele contexto do Galileu, né? Do drama do Galileu, tem o infinito, a coisa grande, e tem o indivisível, a coisa pequena, né? Que eu disse, na matemática nós chamamos de infinitésimo. Vocês se lembram que o infinitésimo, segundo essa ideia, é aquele conceito filosófico da coisa que é menor do que qualquer número, mas não é zero? Isso é infinitésimo. Menor do que qualquer número e não é zero, né? Poderemos pensar no infinitésimo assim, né? Claro, isso é um conceito filosófico porque não existe número que satisfaça essas duas condições. Não dá para ser menor do que qualquer número positivo e ainda assim não ser zero, né? Mas isso é o infinitésimo, na sua concepção filosófica. E olha o que eu quero fazer tanto com ΔY quanto ΔX. Eu quero fazer o ΔY, essa diferença, eu quero fazer com que ela seja menor do que qualquer número positivo e sem ser zero, né? Ora, então eu estou querendo que essa diferença
chegue num nível infinitesimal. Vocês concordam? Né? Se eu quero pegar essa diferença, ΔY, tá aqui, ó, posição final menos posição inicial, e eu começo a fazer assim com elas, ó. Eu começo a fazer assim com elas, só que elas nunca vão encostar. Elas vão chegar infinitamente perto, mas nunca vão encostar. Eu estou reduzindo essa diferença a um nível infinitesimal. Concordam? Faz sentido ou não? Me dizem. Faz sentido? Era assim que Leibniz via. Quando Leibniz queria diferenciar o que era a variação média da variação instantânea, ele dizia, olha, a variação média é uma diferença de fato. Agora, um quociente de diferenças. Agora, a variação instantânea será esse quociente de diferenças levado a um nível infinitesimal. Ou seja, eu quero tornar essas diferenças infinitesimais. E é assim que ele se referia. E ele precisava de uma notação para designar essas diferenças infinitesimais. E ele teve a ideia de, olha, eu vou usar a inicial da palavra diferença no latim. Né? Qual é a inicial da palavra diferença no latim? É justamente a inicial da palavra diferença no português. Em inglês, né? No alemão, não sei. Que é a letra D, exatamente como o Júlio está dizendo. Né? Ele teve essa ideia de, então, se eu quero representar o que está acontecendo aí, eu vou, quando essas diferenças chegarem no nível infinitesimal, eu vou usar a letra D minúscula para representá-la. Então ele escrevia assim, ó. Ele escrevia isso daqui, para ele, isso daqui significava o seguinte, ó. Isso aqui é o D. Esse D significa diferença infinitesimal, tá bom? Diferença infinitesimal. E só que é diferença infinitesimal em qual variável? E aí ele colocava lá, é diferença infinitesimal aqui em cima na variável y, dividido pelo a diferença infinitesimal lá embaixo. A diferença infinitesimal lá embaixo, ele vai representar pela letra D também. Então, essa letra D minúscula na cabeça de Leibniz significa diferença infinitesimal, ok? E embaixo, o que aparece aqui na variação média é a variável x, né, a variável independente. Portanto, é ela que ele vai colocar aqui. Ou seja, Leibniz olhava para a derivada como um quociente de infinitésimos. É assim que Leibniz olha para a derivada. É por isso que ele usava essa notação. Literalmente, dy é a diferença das posições levada ao nível infinitesimal dy. Né? É um infinitésimo. É a diferença, quando você faz esse processo de limite, essa diferença é reduzida a um infinitésimo. Embaixo, a mesma coisa, você faz ali um instante final, o instante final se aproximar do instante inicial até chegar a um nível infinitesimal. Aí isso eu vou chamar de dx. Na cabeça dele, a derivada nada mais é do que o quociente entre esses dois infinitésimos. E para Leibniz, isso aqui está perfeito. Porque lembre-se, Leibniz enxerga a matemática sob a ótica da filosofia. Então não tem problema para ele se ele está fazendo o quociente entre dois objetos filosóficos. E aí você pergunta para Leibniz, pô, mas como é que você opera com objetos filosóficos? Olha, assim. Agora, do ponto de vista da matemática, a gente tem dificuldade para engolir essa ideia. Por quê? Porque a ideia de infinitésimo, ela não é clara. Ela não é... Assim, a gente não consegue dimensionar bem isso. É essa coisa que transcende o nosso entendimento finito, como disse Galileu. Né? Então a gente fica, poxa, mas eu não posso olhar para isso como um quociente, porque eu não sei o que é infinitésimo. Se eu não sei o que é o infinitésimo direito, eu nem sei explicar direito o que é o infinitésimo, como é que eu vou fazer quociente de infinitésimo? Então, a matemática
assim, matemática, né, na sua essência, assim, na sua natureza mais própria, ela não consegue olhar para isso como um quociente. Leibniz olhava como um quociente, assim, de consciência tranquila, porque ele tinha os olhos de um filósofo. Mas na matemática, a gente prefere dizer que, olha, essa é apenas uma notação para a derivada, né? Então, o que significa dy dx? Significa a derivada da função y olhada como função da variável x. Ou seja, y é variável dependente, x é variável independente. A variável independente, a variável dependente aparece em cima, a variável independente aparece embaixo. Mas isso passa a ser uma notação simplesmente para a derivada. A gente abandona na matemática, enquanto assim, conceitos de cálculo, a gente abandona a ideia de que derivada é quociente de infinitésimos, porque a gente tem dificuldade de dizer o que é infinitésimo, ou de olhar para o infinitésimo como um objeto matemático bem definido. Né? Mas, enquanto notação, essa notação que Leibniz introduziu é a melhor notação para a derivada que poderíamos utilizar. Né? Ou seja, essa notação aqui, ela é melhor do que essa da linha. Eu sei que nós sempre vamos preferir a linha. Eu não sei direito por quê, eu não consigo entender. Mas a gente prefere a linha do que o dy dx. Vocês que já estão ali, já estão assim, né, matutando as ideias do cálculo já há um tempo, vocês concordam com isso? É o caso de vocês? Vocês também se sentem mais assim à vontade com a notação f' do que a notação dy dx? Sim, né? Tá dizendo o Renato. Tem alguém que diga assim, não, eu prefiro mesmo a de Leibniz porque ela é melhor e ela o, o Guilherme está dizendo, eu acho que é mais prática. Mais prática a notação da linha, que é a notação de Lagrange, da linha, né? Sim. O Júlio prefere a outra qual? A de Leibniz ou a linha? A de Leibniz. Eu também prefiro, Júlio. Assim, quando eu era aluno, eu preferia a linha, né? Depois, eu passei a preferir a de Leibniz. Por que a de Leibniz é melhor? A de Leibniz é melhor porque ela conta para a gente os nomes das variáveis, né? Na notação de Leibniz, eu não tenho dúvida de quem é a variável dependente. Olha, se é dy dx, a variável dependente é y. E a variável independente é x. Né? Se é dz dy, eu também não tenho dúvida de que aqui a variável dependente é z, a variável independente é y. A linha, às vezes, ela não conta qual é a variável. Né? Se eu só escrevo assim, f', eu não sei o nome da variável. O nome da variável ali poderia ser y, poderia ser x, poderia ser z, poderia ser qualquer coisa. A linha, ela é só a linha. Ela não fala assim, olha, a variável aqui que eu estou derivando, ó, é a variável x, ela não conta. Ou a variável aqui é a variável t, ela não conta. A linha é muda nesse sentido. Ela não, a gente tem que olhar para o contexto, a gente tem que entender bem o contexto para saber qual é a variável independente do problema, porque a linha não conta. Agora, a notação de Leibniz conta. Conta tanto o nome da variável dependente quanto o nome da variável independente, das duas. Né? Por essa razão, ela é melhor, ela é mais apropriada. Aliás, no quesito notações, Leibniz ele dá de lavada em Newton. Newton era péssimo para notações. Inclusive, as notações que Newton utilizava, a grande maioria, se não todas, ficaram obsoletas. Assim, ninguém mais usa, porque elas são realmente muito ruins. Né? Newton era gênio, mas ele era péssimo com notações. Não era a praia dele, não. Né? Já Leibniz, não. Leibniz era assim, muito preciso nas notações. Né? Essa aqui é só um exemplo disso. Aqui tem um comentário do Átila. Acho que depende do momento, me sinto mais confortável com a praticidade, mas em funções compostas, por exemplo, prefiro Leibniz. Exatamente. Em funções compostas, né, z igual a f de y
e y igual a f de x, né? Desculpa, f, não, g, né? Z igual a f de y igual a g de x. Então tem uma função composta aí, né? O que diria a regra da cadeia na notação de Leibniz? Ela diz o seguinte, ó, eu posso olhar para z como função de x, né? E se eu olho para z como função de x, que z é a função de y, que por sua vez é a função de x. Então a derivada de z, olhado como função de x, né, será, segundo a regra da cadeia, aquela regra para a derivada de funções compostas, será dz dy dx. Agora digam para mim, olha para essa aqui é a regra da cadeia, né? Na notação de Lagrange, com a notação da linha, a fórmula da regra da cadeia, ela fica um negócio meio assim, tá bom, é isso aí, mas não faz muito sentido. Agora, qual vocês acham que foi a dificuldade de Leibniz de deduzir essa fórmula? Eu digo para vocês, a dificuldade foi zero, nenhuma. E por que nenhuma? Porque, se para ele isso daqui é um quociente de infinitesimos, essa fórmula aqui é um tanto quanto óbvia, não é? Porque, claro, é só cancelar o dy com dy. E assim, se você for parar para pensar, quanto que é dx dx? Quanto que é dx? Na notação, isso aqui é usando a notação, não estou olhando como quociente de nada, tá? Como notação para a derivada. Então seria a derivada da função x, a função que é y igual a x, olhada como função da variável x. Então, qual é a pergunta aqui, então, está sendo, qual é a derivada de x? Seria x'. Quem é x'? Digam para mim, vocês sabem. X', quem é? 1. Agora, quanto vocês acham que isso surpreenderia Leibniz? Óbvio que não. Nem surpresa nenhuma. Ora, é um infinitésimo dividido por ele mesmo. Claro que isso vai dar 1, né? E ele fala, caramba, mas dá 1 mesmo, mas então não é quociente. Então, assim, ó, não é quociente, tá? Mas se fosse, tudo funciona certinho, né? Mas não é, né? E por que não é? Porque se for quociente, será quociente de infinitesimos e a gente não sabe direito dizer o que é infinitésimo. Por essa razão, a gente só olha para isso como uma notação. Tá claro isso, gente? Me digam. Digam que aí com isso a gente, então, fecha essa primeira parte aqui do nosso encontro de hoje.